Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 2 de fevereiro de 2026. E, na tarde de hoje, né, nós estamos reiniciando o estudo dessa obra, Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Uma história, né, muito trágica, muito difícil essa história. Nós estamos no capítulo 5, no parágrafo 18, capítulo 5, parágrafo 18. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, bota lá no cantinho, o médico das almas, agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que nós recebemos, agradecendo ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais dessa doutrina abençoada, essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece. Hoje estamos aqui com a nossa irmã Joana, Ana Constantino, Zé Marcos, Vera Travassos, Denise, Márcia Carolina, Dulcineia, Ana Nascimento, Fernando Menezes, José Alberto. Temos também aqui a Iraci, a Carmen Matos, a Eloá, lá de Portugal. Que bom que estamos todos juntos aqui, mais uma vez, para estudarmos essa obra abençoada. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare. Graças a Deus. Então, vamos lá ao nosso estudo? O livro, como eu falei, Dramas da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Capítulo 5, item, parágrafo 18. Então, nós já sabemos que a família estava reunida numa reunião lá familiar, né? Então, estavam todos lá, e os padres, aqueles seres angelicais, né? Estavam lá. Na realidade, eram homens terríveis, não eram religiosos, só no nome. Eram homens terríveis, cheios de interesses, né? E o principal deles era o Frei Delbrando, realmente um homem de coração muito, muito negro, podemos dizer assim, né? E o pai, o chefe da família, né, que mais tarde se torna um terrível obsessor, ele tenta, né, solicitar com muito cuidado que eles permitissem que um dos filhos fosse estudar em Roma, estudar artes em Roma, né? Mas o padre percebe que, na realidade, eles estavam tentando fugir. E aí ele fica revoltado, né? Porque o que ele queria, né, era Leonel, né? O líder, não, Leonel não, o nome do, que eu estou buscando aqui, o nome do chefe da família, que mais tarde vai se tornar um terrível obsessor, né? Era ele e 3 filhos. Então, eles se tornaram, depois que eles foram mortos, foram assassinados, eles se tornaram terríveis obsessores. Mas até então, a gente está estudando, ele era um rabino. E esse rabino, ele era muito rico, muito, muito rico. E as pessoas, né, tinham interesses nos bens dele. Mas, ao mesmo tempo, ele também era muito ligado às questões materiais. Não só ele, mas também os filhos, né? Eles não pensavam na possibilidade de fugir sem
sem levar seus bens, né? Esse é o Frei Azambuja. Então, eles queriam fugir levando os bens, levando as riquezas, mas não era possível. Não era possível fazer isso. Então, é o famoso, né? Aquilo que a gente diz assim, eles ficaram até o final. Eles não abriram mão da fuga, né? De fugir, deixando de lado todos os bens. Eles queriam fugir, mas queriam levar tudo. E aí não foi possível. Então, quando ele vai conversar com o padre, pedindo para ver se ele as permitiria, aí a coisa desanda. E aí eles começam a ter uma discussão muito acalorada. Um dos rapazes, que era o rapaz, que era noivo da jovem Esther, ele se torna assim, o mais agressivo, né? E ele perde o controle. Ele perde, vamos dizer assim, ele agride o padre porque ele sabe que o padre está interessado na noiva dele. E ele, cheio de ciúmes, ele agride verbalmente o padre. E aí, na realidade, a briga fica assim, muito forte, porque, na realidade, a briga é uma briga entre dois rivais, né? Os dois rivais, né? Os dois apaixonados pela jovem Esther. Então, os padres vão embora, né? Os padres vão embora, mas prometendo vingança. Prometendo vingança. E aí, depois disso, o pai vai conversar com os filhos, né? Dizendo que ele sabia que os padres não iam deixar a coisa, né? É doutor Timóteo, né? Ele não ia deixar a coisa ficar bem. Ele sabia que o padre ia voltar, ia tentar retaliar, e é nesse momento, é aqui que nós estamos, quando eles estão conversando, né, sobre tudo o que aconteceu. Então, aqui, ó, acirrado debate, eu estou no parágrafo 18 do capítulo 5. Acirrado debate seguiu-se, então, entre o jovem estudante e o frade. Foi quando o pai pediu a ele um tempo, pediu ao Frei Delbrano uma resposta. Será que o senhor permitiria? Só que o Frei ficou em silêncio, analisando. E demorou para dar uma resposta. E aí o rapaz fez aquela pergunta. E aí? Tipo assim, e aí, o senhor vai demorar ainda muito para responder? Não pode dar a resposta agora? Aí foi aquilo que precisava para o caldo entortar. Então, ele diz aqui, acirrado debate seguiu-se, então, entre o jovem estudante, que era o noivo da jovem Esther, e o frade. Insultos foram trocados com rancor e violência, ambos atirando à face um do outro o fel, que desde muito lhes amargurava o coração. O rapaz, porque já tinha percebido o interesse do padre na sua noiva. E o padre, que queria tomar a moça para si e se livrar do noivo dela. Então, os dois ali começaram a discutir. O nome de Esther, pronunciado várias vezes por Azambuja é o padre, que já não podia ou não queria ocultar o segredo que lhe tumultuava o peito, tornou-se o ponto central da precipitosa altercação, a qual ia revelando, de um lado, o despeito, que desde muito amescanhava o íntimo do inquisidor, do outro, o ciúme mortificante e temoroso das represálias do futuro. E ambos os antagonistas, esquecidos dos princípios da boa educação, que deveriam continuar cultivando, deixavam-se levar pela cólera, a ponto de se levantarem da mesa, aproximando-se um do outro, para melhor se insultarem. Aflito Timóteo, que é o pai, né? Que na época era um rabino,
no futuro vai se tornar um terrível, né, vingador, insistia em conter o filho, chamando-o à razão, exigindo dele que se calasse, rogando-lhe apresentasse escusas, que é desculpas, né? E pedisse perdão ao amigo entre aspas, a quem toda a família, tantos benefícios, entre aspas, devia. Porque, na realidade, né, todas as pseudos-bondades que o Frei trouxe para eles, foi tudo muito bem pago, né? Eles tinham que dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, né? Em vão, Saulo igualmente tentava interpor-se entre os dois litigantes, a fim de serenar. Saulo é o outro irmão, que eram 3 filhos, a fim de serená-los, afastando para longe o irmão, cuja revolta comprimida, desde muito agora, crescia sob os insultos do religioso. Joel, porém, muito jovem, impetuoso, Joel era o jovem noivo da Esther, caráter viril, subjugado por inalterável opressão desde a infância, e ao demais exasperado ante as desfaçatez e a deslealdade daqueles que se infiltravam como amigos para melhor os atacarem e destruí-los, lançava aos ares toda a repulsa, porque se sentia invadir, confessando desassombradamente o, aos padres o asco e o horror que eles próprios e sua crença lhe inspiravam, porque eles odiavam os padres, porque eles eram judeus, os padres católicos, e os judeus tinham um verdadeiro horror dos cristãos, né? Da Igreja Católica. Então, um era católico, e Delbrando era católico. E a família era judaica, que foi obrigada a se converter ao catolicismo. Por isso que eles são chamados de novos cristãos. Porque se eles não se convertessem, seriam mortos, né? Iriam para a fogueira, seriam torturados. Então, eles eram obrigados a aceitar se tornarem católicos. Mas, na realidade, era só de fachada. Eles continuavam cultuando a religião hebraica. E eles tinham um verdadeiro horror dos católicos, né? E aí, aqui, ó, em dado instante, ouvindo do adversário um insulto mais chocante, que aí o Delbrando falou uma coisa terrível para ele. Joel atira-lhe no rosto os restos do vinho. Nossa, Joel pegou a taça com vinho e jogou no rosto do padre. De um copo pegado ao acaso sobre a mesa, num supremo desafogo. Perplexos ante a ofensa tão grave, que estava o Azambuja com mais 2 outros padres, eram 3 padres que estavam lá no jantar, né? Os três religiosos nada conseguiram dizer, ficaram estupefatos com aquela ofensa, né? Nos primeiros momentos, emudecendo de surpresa, mas de súbito, um punhal brilhou nas mãos de Delbrando. Era Ildebrando de Azambuja. O padre sacou de um punhal que ele carregava, bem cristão. O padre carregava um punhal, e aí o padre sacou de um punhal. O punhal brilhou nas mãos de Delbrando, retirado sob as dobras da sotaina batida. 3 punhais luziram nas mãos dos 3 representantes do Santo Ofício. Aí os outros 2 padres também sacaram de punhais. Então, os padres carregavam punhais debaixo da batina. Não era uma cruz. Era um Não, nem era hóstia, eram punhais. Os 3 lançaram mão do punhal, que se dispuseram a avançar para o agressor, os 3 com punhal, a fim de lhe cobrarem bem cara a ousadia, enquanto o velho rabino procurava defender o filho, interpondo-se entre eles e os atacantes. E Saulo, o outro filho dele, na timidez dos 17 anos de idade, deixava ouvir aflitos brados de terror. Mas eis que Esther, a jovem Esther, que também tinha sido obrigada a se converter ao catolicismo, mas algo interessante aconteceu.
Ela foi obrigada a se converter ao catolicismo, foi conviver um tempo, ela viveu um tempo com uma baronesa, uma condessa, que era católica, mas que era uma mulher muito boa. E essa condessa tinha duas amigas freiras, que também eram ótimas pessoas. E a Esther, que era judia, começou a estudar, porque ela tinha que se converter, né, o cristianismo, com essas duas freiras. E essas freiras eram mulheres muito boas, verdadeiramente cristãs. E ensinaram para ela a história de Cristo, do verdadeiro evangelho. E o que aconteceu com Esther? Se tornou cristã. Então, a conversão dela, que foi inicialmente obrigada, se tornou verdade. Só que ela não contou para o tio, que ela era criada por esse tio, que era o rabino, né, judeu. E pelos 3 netos, que eram todos judeus, daqueles judeus fanáticos mesmo, né? Só que ela não contou para o tio que a conversão dela aconteceu de verdade, que ela conheceu Jesus, o Evangelho, e viu que aquilo era verdade. Mas ela, na casa dela, que ela morava com o tio, ela agia como judia, participava de toda a cerimônia judaica, escondida, é claro, né? Tudo era escondido, tinha que ser escondido, porque eles foram obrigados a se converter. Mas, no fundo, ela tinha se convertido ao Cristo, entendeu? E eles, os judeus, odiavam o Cristo, odiavam tudo que falava de igreja católica. Da mesma maneira que os padres odiavam os judeus. Mas ela, que era uma judia, havia se convertido verdadeiramente ao cristianismo, mas ninguém sabia. Ninguém sabia, né? Principalmente a família dela. Esther intervém no meio daquela discussão, surpreendida e conciliadora, conseguindo, não sem grande esforço, aplacar a excitação geral. Os punhais, então, voltaram a se esconder sob as sotainas negras debaixo das batidas, depois de ferirem levemente Joel e Timóteo. Quer dizer, o filho e o pai acabaram sendo feridos. Um sorriso enigmático, suspeitoso, crispou os lábios do terrível Azambuja, que era o chefe dos padres lá, né? O inquisidor, o qual, dirigindo-se à Lindebreia, verberou, traindo ódio execrável do tono vocal. Aí ele virou-se para a menina e falou assim: chegaste em momento preciso para fazer-me refletir, bela menina. Não, nada de violência. Devo humilhar-me e ponderar. Será imprescindível que a razão se conserve absolutamente do meu lado. Saberei obter melhores oportunidades para a desforra deste imperdoável. Declarou vingança, né? Ó, e saberei escolhê-las. Ele vai saber escolher a melhor oportunidade. Tua dedicação acaba de salvar a vida do teu noivo. Sim, linda flor, tu o amas, mas juro pela minha honra de dominicano, que eles eram padres dominicanos, né? Que não vos pertencereis jamais. Então ele disse para ela: você não vai pertencer ao seu noivo. Que não vos pertencereis jamais. Porque ele disse aqui, juro pela minha. Ele diz aqui, né? Que ela acabou de salvar a vida do noivo. Mas ela diz, e depois ele diz, mas juro pela minha honra, o Azambuja fala, encantadora, mas juro pela minha honra de dominicano, que não vos pertencerei jamais. Vejamos, encantadora heregezinha, se algum dia o teu prometido poderá retribuir o favor e acabas de prestar. Ele diz assim, né, ele fez uma ameaça, ela disse que ela não pertenceria ao noivo, e ele quer saber se ele um dia vai ser capaz de pagar o favor dela. Completou a despeitada arenga com uma gargalhada insultuosa, voltando-se em seguida para os companheiros e prosseguindo, trágico, afetando mágoa profunda. Afastemo-nos deste antro, caros irmãos, ele se dirigiu aos 2 padres, né? O qual, em mal inspiradas ocasiões, hemos frequentado. Nada mais temos a fazer na intimidade destes ingratos, cujos umbrais se cerraram para nós.
Sois testemunhas da afronta que me infligiram, a mim, inquisidor mor de Portugal. E como fui desrespeitado, menosprezado, quase assassinado por esses malditos judeus. Encaminhou-se para a porta de saída, seguido de Fausto e de Cosme. No auge da aflição, Timóteo tentou detê-los, o pai, né? Apelando para a velha amizade que os unia, mas foi em vão. Sem mais uma palavra, mudos e com as feições alteradas pelo ressentimento, suspenderam os capuzes, cobrindo as cabeças. Lá se foram, aves agourentas e vorazes, corvejando novas presas para seus macabros festins, enquanto os portões da mansão rangiam os velhos terrores às suas costas. Qual condenado às vésperas do suplício, o infeliz rabino deixou-se cair sucumbido em sua costumeira poltrona. Ocultou entre as mãos o rosto alterado pela angústia, e, entregando-se a mortificantes prantos, clamou para os filhos as palavras entrecortadas pela pressão. Sim, estamos perdidos. A desgraça entrou irremediavelmente, hoje em nossa casa. Meus pobres filhos, minha pequena Esther, que estará reservado ainda para vós. Mas uma sugestiva e doce voz, como prelúdio dos anjos ensaiando glorificações aos complacentes céus, a voz de Esther dominou a dramaticidade do momento, para que um raio de esperança e refrigério suavizasse as trevas em que se sentiam mergulhados aqueles que tão caros eram ao seu coração. Porque eles sabiam, né, que o padre ia mandar prendê-los, levá-los para a masmorra, e como era a Inquisição, eles seriam barbaramente torturados. Como o rabino já havia sido no passado, ele e a esposa tinham sido há uns anos atrás, os dois haviam sido presos, torturados. Na mesma época, os pais de Esther também foram presos, torturados e mortos nas masmorras. Por isso, Esther, que era sobrinha do rabino, foi morar com ele. Ele foi criar a sobrinha porque os pais dela haviam sido mortos. E a esposa dele, depois de libertada, porque ele pagou muito caro para ele e a esposa serem libertados, ela começou a sofrer dos traumas, das torturas, e a esposa dele morreu. Então, ele sabia o que eles tinham passado. E ele sabia que agora o padre ia mandar prender a ele e os filhos, e a Esther. E a tortura na masmorra era terrível, né? Eram coisas terríveis, né? Eles eram torturados até não aguentar mais, e no final ia todo mundo para a fogueira. Então ele ficou pensando, o que vai ser de mim e dos meus filhos agora? E da Esther. Mais uma sugestiva e doce voz. Ah, não, ele botou aqui, né? Ela orou com meiguice e simplicidade, como lhe era habitual. E ao som dolente da cítara que ela tanto amava, Timóteo e os filhos ouviram sussurrar predileto, que outrora, em milênios passados, acalmaria também as aflições do rei Davi. Então, a gente vai ler agora uma adaptação do Salmo 22, que é o Salmo, né, de Davi, o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor. Então, ela vai tocando e cantando, né? E nada me faltará. A suaves campos me guiou e me conduziu a fontes de água fresca e pura. O Senhor converteu a minha alma, tornou-a humilde e agradecida. Elevou-me por estradas justas, por amor de seu nome. Ainda quando eu me desvio pelo vale da dor e da morte, não temerei males, porque tu, meu Deus, estarás comigo. A tua proteção, a tua vigilância, eu sei que me acompanharão, e a tua misericórdia irá após mim, docemente me inspirando em todos os dias da minha vida, a fim de que eu permaneça sob a luz da tua bênção e também da tua paz, pela eternidade dos tempos. Né? Adaptação do Salmo 22 da Bíblia. É curioso a gente saber que o Salmo sempre foi cantado, né? Os hebreus naquela época, os judeus, quando leem o Salmo, ele é cantado. E nunca é falado como a gente fala, né? A gente lê, mas o Salmo é cantado. E Jesus, quando recitava o Salmo, e também os ensinos dos profetas, ele falava cantando. Cantando. Então, é uma coisa muito bonita, né? As 12 badaladas da meia-noite ressoaram lúgubres, impressionantes, qual o lamento funéreo de uma despedida pelos ares de Lisboa adormecida,
em um campanário próximo. Agora a gente vai entrar no capítulo 6. O encantamento sugerido pela prece do velho rei, se tivera a virtude de encorajá-los para as peripécias do futuro, o velho rei era Davi, né? Que agora, mais do que nunca, se pressagiava trevoso, não puderam, no entanto, extrair, quer dizer, arrancar dos seus corações a profunda conturbação da desolação, prenúncio infalível de momentos decisivos que rondam os homens nas provações terrenas, espécie de pressentimento ou avisos do que realmente há de virá. Então, eles estavam ali, né, já antevendo o que o futuro traria para eles. Perplexos ante os acontecimentos, os três homens não ousavam elevar a voz para qualquer comentário. Ele está falando dos três jovens, né? Enquanto Rubem, o mais jovem dentre os filhos, detinha os próprios soluços, aterrorizado, aconchegado ao seio da prima. O velho Aboabe, justiceiro do futuro, como o grande perseguidor, o grande obsessor. Porque essa história, como nós vimos no início, é de uma família do século XX. E tem o pai, né, a filha e outros filhos. São vários filhos. O pai se suicidou. Uma das filhas também se suicidou. E o outro filho ia se suicidar, mas os amigos conseguiram libertar. Quem é o pai que se suicidou? É o Frei Belgrano. É esse inquisidor. Quem é a filha que se suicidou? É um outro padre amigo dele, que reencarna como menina. E eles dizem que eles se reencarnam como menina para se esconder. Então, no início dessa obra, a gente está falando sobre a família formada pelo padre, pelos seus amigos e outros padres, que está sendo perseguida por um grupo de judeus que são terríveis obsessores, que são eles a vítima de agora. Então, essa história se passa em 1500 e pouco, onde o pai e seus três filhos são mortos, terrivelmente torturados, como nós vamos ver, mortos, mas não são espíritos elevados. Então, vão se tornar terríveis perseguidores obsessores. No futuro, os algozes e carrascos de hoje vão ser uma família, com o pai dele sendo o Azambuja. Os filhos, os outros padres. E esses inquisidores já conseguiram, lá no futuro, fazer com que ele, o Azambuja, e o outro padre já tenham se suicidado. Entendeu? Do processo obsessivo. Então, a gente vê que coisa terrível, né? Agora a gente está lendo para ver o que aconteceu com eles para que eles se tornassem os terríveis obsessores que eles vão se tornar. Então, por isso ele diz aqui, o velho Aboabe que era o sobrenome da família, justiceiro, ele botou justiceiro entre vírgulas, porque ele é o inquisidor, ele é o perseguidor. Justiceiro reconhecia que a impetuosidade do filho, seu despeito, exigido esclarecimentos imediatos, os somente o seu pai competiria solicitar. Então, numa família judaica tradicional, só o pai, o mais velho, é que poderia falar. Os filhos tinham que ficar em silêncio. Então, o pai pede ao Delbrando se ele permitiria que o filho viajasse para estudar em Roma. Mas a ideia era que o filho fugisse, levando uma parte da fortuna. E ele ficou em silêncio, esperando a resposta do padre. E o padre demorou, que ele estava refletindo o que ele ia dizer. O rapaz, desrespeitando a autoridade do pai, vai interrogar o padre. E dá a confusão que deu. Então, o rapaz desrespeitou a autoridade do pai. É isso que ele está dizendo aqui. O velho Aboabe reconhecia que a impetuosidade do filho, seu despeito, porque tinha raiva do padre,
exigindo esclarecimentos imediatos, os quais somente a seu pai competiria solicitar, dera causa ao incidente, quando não apenas a boa educação, mas também os deveres de hospitalidade, a respeitabilidade dos visitantes, a vantajosa posição social destes aconselhariam, a máxima prudência e toda vigilância para que jamais as boas relações fossem alteradas entre eles próprios e os ditos religiosos. Então, os filhos jamais poderiam ter passado por cima do pai. Teriam que ficar calados, esperando o pai tentar argumentar, conversar. Mas nunca. E eles desobedeceram, eles quebraram tudo que eles haviam sido educados, que na família judaica é assim, né? O pai é que tem autoridade máxima. Aldemais Joel era um adolescente, contava apenas 20 primaveras, não lhe competindo, portanto, dirigir-se com impertinência a um hóspede, cuja idade roçaria pelo seu próprio pai. Então, ele jamais poderia ter faltado ao respeito com a zambuja. Não só porque ele era um inimigo, que ele sabia o que era, mas porque ele era uma pessoa mais velha, uma autoridade. E ele não podia fazer isso. E ele fez. Entretanto, ele, o pai, né, o Aboab, não se permitia de mostrar o primogênito. E o filho dele, o Joel, de 20 anos, era o mais velho, que ele tinha um de 17 e um de 14 ainda. Ele não quis chamar a atenção do primogênito. Compreendia-o, acabrunhado, o coração inquietado por emoções penosas, e não quisera agravar os seus sofrimentos inutilmente. Então, ele não quis nem chamar a atenção do filho, porque ele sabia que o filho também tinha feito isso por causa do ciúme que ele sentia muito grande do padre, né? Que o padre realmente estava com intenções com a menina. O moço judeu, porém, em dado momento, no Joel, como no murmúrio revelador dos pungentes relações que seu íntimo se multiplicavam, Deus fez silêncio. E aí o Joel foi falar com o pai. Ele sabia que tinha errado estrondosamente, né? Perdoai-me pelo desgosto que vos acabo de causar, meu senhor e pai. Olha só como era a hierarquia. Meu senhor e pai. Disse, reconheço-me culpado. Será justo, portanto, que advenham para mim as consequências do erro praticado. Arrependo-me das atitudes tomadas. Deveria sofrer impulsos, comedir revoltas, para padecer resignado, porque, afinal, não deixamos de dever favores a estes homens. Espero, no entanto, que venham represálias contra mim somente. E, em verdade, se é necessário uma vítima para aplacar as iras dos nossos eternos algozes, seja eu, e não um de vós, quer dizer, nem os irmãos do pai. Eu não suportaria assistir aos vossos tormentos. Aboab, que conservava a cabeça apoiada nas mãos, ergueu para os filhos os olhos marejados de pranto, advertindo cheio de razão. O desastre viria mais cedo ou mais tarde, meu pobre Joel. Se não fora provocado por ti o incidente, se-lo-ia inadvertidamente por um de nós ou por outra qualquer circunstância. Jamais o teu brando conseguiu iludir-me. De nós todos, o que ele apenas deseja é a posse de Esther e de nossa fortuna. Matar-nos-á do dia em que puder obtê-las. Deteve-se um instante e continuou, enquanto o jovem pintor, Joel era pintor, media a sala em passadas regulares que os tapetes amorteciam. Aí o pai está falando, estive a pensar em que seria preferível humilhar-nos ainda uma vez, penitenciando-nos publicamente por havermos ofendido Frei Delbrando, pagarmos uma indenização e rogarmos seu perdão. Aí tem uma notinha aqui do autor. O autor diz assim, muitas vezes, os judeus denominados cristãos novos eram obrigados a penitências públicas, humilhantes, grotescamente vestidos e empunhando tochas. Então, quando um judeu cometia um ato terrível desse, uma das formas dele não ser preso nem para a fogueira era ele ir para a praça pública, se vestir grotescamente, empunhando uma tocha, cair de joelhos e pedir perdão publicamente
à igreja, aos padres, todo mundo. Seria uma postura de humilhação, né? Reconhecer, eu sou um judeu, um verme, um miserável, sabe? Fazer todo aquele meia-culpa. Então, o pai fala assim, quem sabe, né? Não seria preferível nós humilharmos ainda uma vez? Porque eles já passaram várias humilhações, tendo que estar sempre dando dinheiro para a igreja, qualquer coisinha, dinheiro, 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 né? E ele disse, será que a gente não seria preferível a gente aceitar, até propor isso ao padre, né? Que a gente se humilhasse publicamente, né? Por havermos ofendido Frei Delbrando, e além de ir para a humilhação em praça pública, pagarmos uma indenização, dinheiro, e rogarmos em praça pública seu perdão, talvez isso acalmasse o padre. O pai pensou, mas olha os filhos, os dois jovens protestaram, porém coléricos pela primeira vez, contrariando uma decisão paterna. Os mais velhos, o Joel e o outro. Porque, além de tudo, eles eram também muito orgulhosos. Aqui, o velho Moab até colocou algo que surpreendeu, porque ele também era orgulhoso. Mas ele disse, quem sabe, se a gente fizer isso, a gente consegue se salvar. Mas os filhos eram muito orgulhosos. Aquele orgulho de casta, né? E olha o que ele dizer. Nunca, meu pai, jamais deveremos submeter-nos a tão penosa humilhação. Preferimos a morte. Só que eles não têm ideia de que tipo de morte, né? Antes do que nos penitenciarmos, rastejando de opróbrio pelo favor de um miserável, como Ildebrando de Azambuja, que nos amesqueará até a degradação. Então, orgulho falando alto. Mas Timóteo levantou-se exteriormente sereno, como os sofrimentos o ensinaram a conservar-se, e pousando na destra do ombro do primogênito, replicou, assim julgas, meu pobre Joel, porque ignoras ainda, mercê do Altíssimo, o que seja o calabouço do santo ofício. A morte, meu filho, a morte simplesmente para todos aqui reunidos, seria a bênção inestimável, que nos valeria por uma glorificação. Quando ele falou isso, me veio à lembrança uma coisa que sempre que eu vi, eu sempre pensei isso. Quando a gente via aqueles judeus sendo arrancados de casa pelos nazistas, lembra daquela cena? Eu pensava assim, que algumas pessoas reagiam à prisão e eram fuzilados da rua. E na minha cabeça sempre vinha a ideia, esses são os felizes. Sempre vinha na minha cabeça essa ideia. Esses são os felizes. Porque os outros serão levados para os campos de concentração, terrivelmente torturados. Alguns passaram por experiências físicas, experiências médicas terríveis. As mulheres grávidas, não gosto nem de falar o que sofreram. As crianças gêmeas, não gosto nem de lembrar o que sofreram. E aqueles outros que passaram por torturas terríveis, inclusive um desses grandes torturadores foi aquele que construiu a bomba atômica, que ele fazia testes com os judeus para ver a questão da pressão atmosférica. Botava as pessoas, afundava em água, para fazer teste de pressão atmosférica. Não tem esse negócio do cara, quando mergulha muito profundamente, quando ele é retirado, ele não pode sair logo, né? Quem, por exemplo, faz aqueles mergulhos muito profundos, tem que ir para aquelas câmaras, né? Ficar ali o tempo, porque se a pessoa voltar muito rápido, explode todas as artérias. Então, a coisa tem que fazer descompressão. Ele fazia testes com os judeus de descompressão. A tal do homem e a lua, todas essas coisas foram testadas ali. Coisas terríveis, terríveis, que a gente sabe que os judeus que ficaram, não só judeus, né?
Porque não foram só presos judeus nos campos de concentração. Foram judeus, foram ciganos, foram negros, foram homossexuais, foram deficientes físicos, e muitos outros, né? Foram presos ali nos campos de concentração, sofreram torturas bárbaras. Viram os parentes morrerem né, nas câmaras de gás, aquela coisa toda. E os que escaparam saíram traumatizados pro resto da vida. E eu ficava pensando, às vezes, quando vejo essas cenas, pessoas que são mortas ali na hora, que alguns reagiram, soldados, eu sempre penso, olha os felizes, porque morreu ali, né? Morreu ali. E é o que ele vai dizer aqui, olha só. Quando ele fala, porque o filho diz assim, né? Que eu prefiro a morte. Mas ele está pensando que vai ser aquela morte instantânea. Ele diz aqui, assim julgas, meu pobre Joel, porque ignoras ainda, mercê do Altíssimo, quer dizer, graças a Deus, o que seja o calabouço, porque ele já passou por lá, do Santo Ofício. A morte, meu filho, a morte simplesmente, aquela morte rápida, para todos nós aqui reunidos, seria a bênção inestimável, que nos valeria por uma glorificação. Se fosse chegar lá, arranca a cabeça de todo mundo, seria uma glória essa morte. Mas, infelizmente, para nós, Delbrando é inquisidor. O que quer dizer? Cruel e implacável. Ainda mais ele, estando com desejo de vingança, mais cruel e implacável será. Sabe torturar, afligir, castigar com minucências odiosas inconcebíveis. Eles torturavam de uma forma que a pessoa sofresse muito, mas que não fosse levada ao óbito. Era tortura terrível, mas tomando cuidado para não matar a pessoa, para que a pessoa resistisse mais tempo. Tem pessoas que ficaram meses nos calabouços, sendo torturado terrivelmente todos os dias. Ele está dizendo isso para o filho. Aí ele diz aqui, né? Preferível seria, ó sim, uma penitência pública, a qual a sociedade de Lisboa assistiria, talvez com indiferença, habituada que está sendo a estado de degradação. E a sociedade de Lisboa, quase todo dia, vê essas cenas. Então, para eles, não vai ser lá nada de novidade. Então, seria preferível essa humilhação pública a um suplício lento na fogueira ou no cavalete, porque só ia para a fogueira depois que a pessoa tivesse toda arrebentada, né? Aos tratos infames e desumanos nas salas de tortura, né? Então, seria preferível, sim, ir lá na praça pública, se humilhar, do que aquela morte que o Delbrando planejava para eles. Mas, novamente, os dois jovens inexperientes e ardorosos bradaram a uma. Não, jamais. 100 vezes a tortura e a morte. Quer dizer, eu vou até escrever aqui, ó, tolos. Eu vou botar um bom ponto de exclamação. Tolos. Esther baixou a fronte humildemente, sem emitir opinião, enquanto o coração se lhe confrangia na expectativa de atribulações imprevisíveis. Então, gente, o que estava esperando por eles foi algo terrível. Terrível, e a gente vai ler aqui, né? Semana que vem, dia 9, capítulo 7, bota aí, ó, 9 de fevereiro de 2026. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, particularmente, eu tenho um horror de ler sobre essas coisas de Inquisição. Eu tenho um verdadeiro horror, tanto que eu estou lendo aqui e sempre fico torcendo para demorar bastante. Demorar bastante, para ter um capítulo assim, muito rápido, nos detalhes da tortura. Mas eu acredito que o doutor Bezerra não vai ser detalhista nessa questão da tortura, né? Porque não acredito que ele vá chegar a detalhes tão terríveis, porque isso vai ferir a suscetibilidade de todos nós, né?
Mas a gente já sabe, quem já ouviu falar sobre a Inquisição, a gente já sabe. E outro dia, eu me lembro bem que a Márcia, né, até me falou que ela gostaria, né? Eu mandei até para você, né, Márcia, alguns livros históricos falando da Inquisição. É bom até que a gente conheça os Mandou autores, sim, né? É até bom que a eu gente, li. para a gente saber o quão terrível foi essa história da humanidade, né? Nós já até lemos aqui um autor, não me lembro qual foi deles falando, foi a grande página negra da Igreja Católica, da Inquisição. E hoje, interessante isso, né? A Inquisição dessa forma nós não temos, mas a instituição Inquisição ainda existe dentro da Igreja. Ainda existe. Inclusive, aquele Papa que renunciou, eu não lembro do nome dele, foi antes do Papa Francisco, né? Tinha um Papa alemão. Ele, antes de ser Papa, durante muito tempo, ele foi um dos diretores desse setor de Inquisição da Igreja, que ainda existe. Exceto, logicamente, que não é como era, claro que não. Mas esse diretório, vamos dizer assim, da Igreja de Inquisição, ainda existe na Igreja. Ratzinger, né? Ratzinger, ele foi um chefe desse departamento de Inquisição, né? Mas a gente sabe que é uma coisa terrível. É uma das coisas que eu sempre, quando faço minhas preces, se bem que esse foi, não tem como diz Chico, né? Nós não podemos voltar atrás e mudar nada do nosso passado. Mas eu sempre peço a Deus, Senhor, tomara que eu não tenha sido uma inquisidora. Senhor, tomara que eu não tenha sido uma inquisidora. Porque eu acho uma das coisas mais terríveis que existe, né? A Inquisição, ela é terrível. Deus me livre, é uma tortura, uma coisa terrível mesmo. Então, meus amigos, né? Semana que vem nós continuamos. E esse livro do Dr. Bezerra é maravilhoso, né? Ele realmente vai trazer para a gente muitos e grandes ensinamentos. Então, semana que vem é o capítulo 7, né? Primeiro parágrafo do capítulo 7, que a cada capítulo a gente começa a numerar os parágrafos. Um, dois, três. É o primeiro parágrafo do capítulo 7. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para minha amiga Dulcineia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Liga seu microfone aí, minha amiga. Faz. Sim, boa noite, pessoal. Nós vamos orar, né? Agradecer a Deus por esses momentos. Gratidão sempre pelos momentos de estudo, de compreensão dessa doutrina que nos esclarece tantas coisas, né? Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão por esses momentos, por esses estudos. Gratidão porque podemos observar todas as coisas, podemos entender muitas coisas, e no nosso coração sempre foi muito dúbido, duvidoso, e que possa ser esclarecido para todos nós, e que nós possamos aprender todas essas coisas e ensinar a outros, né? Passar para outros também, que outros também possam ser esclarecidos através de nós, porque estamos aqui procurando entender, procurando aprender ainda mais sobre essa doutrina. Agradeço, Senhor. Nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa de estudos e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos dar uma paradinha aqui. Foi 18h30. Haverá nossa palestra pública. Quem vai fazer a nossa palestra? A nossa irmã Carmen Matos. E o tema é Atitudes de Urgência. O livro é Urgência, de Chico Xavier. Então, todos estamos convidados à nossa palestra às 18h30. Vamos encerrar aqui, agradecendo sempre a Deus por tudo que temos recebido. Muito obrigada a todos. Graças a Deus.